Bom dia a todos vocês, bem-vindos aqui ao webinar do Tosini Freire, onde nós vamos discutir o adicional da CSL introduzido pela medida provisória 1262 de 2024. Esse adicional da CSL visa introduzir no direito brasileiro o que nós chamamos de uma regra qualificada doméstica de imposto adicional ou imposto complementar, chamado também de top-up tax, e previsto nas regras modelo da OCDE relativas ao Globo, ou também apelidado de Pilar 2. O objetivo dessas regras seria introduzir uma tributação mínima global da renda dos grupos multinacionais, evitando, assim, uma corrida para a redução desenfreada do imposto de renda e concorrência fiscal predatória entre os diversos países, com o objetivo de frear essa concorrência que tem se verificado nos últimos anos. A OCDE, então, trouxe essa proposta de estabelecimento de um piso de tributação global, que resultou aí na elaboração de regras modelo que consistem no Pilar 2 e que, por sua vez, têm sido introduzidas aí por diversos países, e o Brasil, para não ficar atrás nessa corrida, vem propor o que seria essa regra de tributação mínima global doméstica, que também encontra previsão aí nos estudos da OCDE. Para tratar desse tema hoje, estão aqui comigo nesse webinar Ana Paula Saunders, que é gerente tributária da Eletrobras, e foi autora da primeira obra no Brasil a tratar desse tema, a dispor sobre o Pilar 2, e os meus sócios, Ricardo Maito e Erlan Valverde, que vão também falar aqui de todas essas detalhamentos da norma brasileira, da proposta do adicional da CSL. E, por fim, eu vou trazer para vocês alguns questionamentos, né, sobre essa nova regra e a sua compatibilização com a Constituição brasileira. Passo a palavra, então, para a Ana Paula, para a nossa convidada, que vai explicar aqui melhor para todos nós como funciona essa proposta do Pilar 2, as regras do Globo. Então, Ana Paula, muito bom dia, passo a palavra para você. Obrigada, Renata. Bem, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Realmente, falar de Pilar 2 eu gosto demais, porque foi inclusive o tema da minha dissertação de mestrado da UERJ. Bem, a ideia, na verdade, aqui, eu apresentar um pouquinho do que é o Pilar 2, porque o que eu tenho visto, eu não sei se vocês também pensam dessa forma, é que nas discussões de preço de transferência, quando se falava em OCDE, vamos imitar o modelo da OCDE, eu via muita gente falando, vamos, claro, faz muito sentido para o Brasil imitar a OCDE, mas as pessoas sequer sabem o que é a OCDE, sequer sabem qual é o objetivo da OCDE, não discutem muito sobre tributação internacional. Então, antes da gente entrar no mérito, eu vou falar bem rapidinho do que é essa organização. A primeira vez que eu ouvi falar de OCDE foi de fato, e aí eu trago também a minha ingenuidade, a minha falta de conhecimento, mas foi em 2013, tem 11 anos atrás, quando eu de fato fui fazer o LLM no exterior, né? Fui fazer o LLM em Leiden, na Holanda, e foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa organização. A gente já falava muito em tributação internacional, em seguir os parâmetros da tal da OCDE, mas o que é, né? A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Ou seja, é uma organização econômica intergovernamental. Atualmente, ela tem 38 países membros, desde Alemanha, Áustria, Colômbia, que entrou recentemente, né, na briga aí, quem entrar, se entrar o Brasil, se entrar a Colômbia, veio a Colômbia, França, Itália, enfim, diversos países que se uniram
no pós-Segunda Guerra Mundial, porque eles perceberam que, unidos, eles iam se reestruturar economicamente, politicamente, socialmente, muito melhor se eles ficassem como estruturas autônomas, né? Como jurisdições sozinhas nesse mundo que precisava se erguer pós a Segunda Guerra. Então, ela foi fundada, de fato, em 1961, e a ideia era estimular esse progresso econômico e o comércio mundial. E ela, dentre outras diversas funções, tem um papel fundamental nas discussões da tributação internacional, pelas mais diversas jurisdições. E a ideia inicial da OCDE era evitar a dupla tributação. Aquela mesma renda, ela não poderia ser tributada, tanto no Brasil quanto, por exemplo, pela Alemanha. Uma mesma renda, o mesmo rendimento, algo gerado por uma pessoa, seja jurídica ou física, não podia vir com duas jurisdições em cima dessa regra e taxar. Só que aí foram vindo os planejamentos considerados pela OCDE como planejamentos tributários abusivos, de forma que a bitributação deixou de ser o foco da OCDE, porque ela começou a perceber que o foco não era, de fato, a mesma renda sendo tributada duas vezes. O problema era, de fato, uma renda não era tributada em lugar nenhum, seja por lacunas existentes na legislação dos países, ou seja, pela própria legislação dos países, por exemplo, Estados Unidos, com o Check the Box Regime, que permitiam que aquela renda não fosse tributada em lugar nenhum. E aí, diante desse novo regramento, dessa nova situação que o mundo vinha enfrentando, a OCDE, espera lá, a renda ela tem que ser tributada em algum lugar. Então, eu vou criar aqui um projeto que se chamava BEPS, Base Erosion e Profit Shifting. Ou seja, eu vou evitar a erosão da base tributária dos países e essa remessa de lucro que as empresas fazem para países que não têm tributação ou subtributação. E eu vou lançar 15 ações para que os países sigam, servir como, na verdade, uma recomendação, orientação, não era nada, não era um normativo a ser seguido, mas simples recomendações. Eu vou lançar 15 recomendações para os países começarem, de fato, a perceberem que eles precisam se tributar, porque é dessa forma que os países vão se desenvolver. E dentro desse projeto BEPS veio o pilar 1 e o pilar 2, dentro de uma ação específica, que era o plano de ação número 1, que vinha no contexto para taxar as economias digitais, as empresas digitais, Facebook, Instagram, Meta, enfim. Hoje eu já nem sei mais qual é a principal empresa econômica digital nesse meio que a OCDE foca. Mas, de fato, o Pilar 2, ele veio dentro desse projeto, né, dessa ação, apenas para as economias digitais. Só que a situação ficou tão grande que eles começaram, a organização, a perceber que não eram só as empresas digitais que faziam esse profit shifting, esse base erosion. Eram as empresas como um todo. Então, eles decidiram pegar a ideia do Pilar 2. O que é a ideia do Pilar 2? Espera aí. Tem que existir um mínimo tributário global. Eu falo aqui muito de subtributação, eu falo aqui de paraísos fiscais, mas eu só vou conseguir evitar que uma renda não seja taxada se eu exigir, se eu impuser um mínimo global a ser recolhido por todos os países. Por quê? Porque se eu impuser um mínimo global e uma determinada jurisdição não seguir esse mínimo, que hoje é 15%, alguma outra jurisdição que vai estar ligado ao grupo econômico, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor, vai tributar. Então, nessa seara de perder renda, as jurisdições vão brigar entre si porque todo mundo vai querer tributar. Então, a ideia do Pilar 2 é exatamente essa. Ele consiste basicamente em impor regras domésticas interligadas, que são a tal das GLOBE, né? As regras globais de combate à erosão da base tributária, para de fato fazer com que as jurisdições, de certa forma, imponham uma determinada tributação sobre uma determinada regra. No começo, quando começaram a se discutir
para as empresas digitais, e aí passaram a vir de forma genérica para todos os contribuintes, a OCDE falou, não, peraí, vamos focar primeiro para facilitar o nosso trabalho, tão somente nas multinacionais que tenham rendimentos a partir de 750 milhões de euros. Então, vamos pegar, de fato, multinacionais com um valor expressivo para poder impor o Pilar 2 e, a partir daí, eu começo a ver se faz sentido o Pilar 2 para as empresas menores. E a forma de cálculo é exatamente essa, com as regras Globo, né? De novo, as regras globais de combate à erosão da base tributária, eu vou ter um imposto adicional, de modo que a alíquota mínima utilizada para fins dessas regras seja sempre de 15%. E aí, depois de todas as discussões que tiveram na OCDE, né, nos países reunidos, mencionou-se que o Pilar 2 ele seria aprovado em 2022, com a entrada em vigor em 2023. E aí você vê, diversos países ainda não entraram com normas domésticas para, de fato, implementar o Pilar 2. E aí, na surpresa ou não, veio a legislação brasileira, veio através de MP, que também vai ser discutida essa forma, nesse cenário global de verificar, opa, peraí, o Brasil tem muitas empresas que se internacionalizaram, ou seja, colocaram subsidiários mundo afora, que, entre aspas, não recolhem tributo, então o Brasil deixa de impor a sua tributação, então faz sentido o Brasil mesmo lançar logo, de antemão, as suas regras de Pilar 2. Agora, se de fato essa MP está correta, se de fato essa MP não está eivada de ilegalidade ou inconstitucionalidade, são pontos que a Renata, enfim, que o pessoal todo aqui vai trazer um pouco mais à frente. Mas fato é que o Brasil, de antemão, seguindo essa posição da OCDE e se lançando à frente de diversos outros países, se a gente olhar lá para a Europa ainda não está centralizada a questão, mas lançando mão exatamente dessa inovação, o Brasil, já nessa seara de diversidade da sua legislação doméstica, pegou o gancho de preço de transferência, que trouxe aqui, de fato, uma aproximação com as diretrizes da OCDE, e veio com uma surpresa, para muitos não foi, de vir com a sua MP própria da introdução do Pilar 2 no Brasil. Então, agora eu passo, depois desse cenário, bem rapidamente, eu passo a palavra para vocês, para a gente começar a discutir um pouquinho se faz sentido a legislação de Pilar 2 no Brasil, que esse é o primeiro ponto, será que com a nossa legislação doméstica de lucros no exterior, não estou trazendo a MP, e com a decisão do STJ de prevalência de tratado, se faz sentido ter o Pilar 2, e esquecendo um pouco essas discussões mais teóricas de lucros no exterior, se a própria forma e a substância do Pilar 2 fariam sentido aqui no Brasil. Obrigada, Ana, por esse panorama geral, foi maravilhosa a sua explicação. Eu vou passar primeiro para o Ricardo e para o Irlan, porque eles vão expor como é que está hoje essas regras brasileiras, como elas funcionam, e depois disso a gente volta para endereçar um pouco dessas suas críticas. Bom dia, pessoal. Queria agradecer também a todos que estão participando e a Ana, agradecer pelo panorama geral. E a minha função aqui é tentar passar um pouquinho pela MP 1262 propriamente dita, né? Dar uma visão geral da regra, né? Eu sei que a gente, quando se depara ali com aquela medida provisória, aquela IN gigantesca, cheia de definições, a gente se assusta um pouco. Mas como a Ana nos contou, isso não veio do nada, né? Não é uma sacada do governo brasileiro. Quer dizer, existe obviamente um objetivo de arrecadação, né? Quando a MP foi apresentada em entrevista coletiva, falou-se nas projeções de arrecadação a partir de 26, mas essencialmente essa medida ela está inserida nesse contexto maior, né? É uma tentativa do governo brasileiro de impor uma tributação mínima global no Brasil
para evitar que esses lucros supostamente subtributados no Brasil sejam capturados por empresas estrangeiras, por controladoras estrangeiras, né? Então, esse é o contexto mais amplo dessa discussão. Então, o objetivo é fixar esse parâmetro de tributação efetiva mínima de 15%, aqui especificamente para empresas brasileiras que sejam parte de grupos multinacionais. O escopo dessa regra, né? Como é que eu vou definir a partida se eu, empresa, estou sujeito a essa regra? A questão aqui é definir se a entidade brasileira faz parte de um grupo multinacional que tenha receitas consolidadas, né? Ou seja, eu preciso olhar o balanço, a demonstração financeira consolidada da minha controladora final para saber se aquela demonstração financeira consolidada indica no ano receitas que superam 750 milhões de euros, tá? E essa verificação é feita nos 4 anos anteriores e eu tenho que verificar se em 2 dos 4 anos anteriores à verificação eu superei esse limite de 750 milhões de euros. Esse é o escopo da regra, né? Então, quando a Receita Federal apresentou e o Ministério da Fazenda apresentaram a medida, eles já sinalizaram, depois eu vou comentar isso aqui mais para frente, qual era o âmbito de aplicação estimado, né, em termos de número de empresas, né? Então, a estimativa ali é que mais ou menos 1.000 empresas brasileiras acabariam ficando dentro do escopo, porque atingem esse limite e também supostamente têm um lucro subtributado no Brasil. Tá? A mecânica que o Brasil escolheu para impor esse tributo mínimo é justamente essa figura do adicional da CSLL, né? Alguns dizem que é uma nova forma de custeio, enfim, tem uma discussão aí que a Renata vai comentar posteriormente, mas aquilo que se chama de top-up tax nas regras da OCDE veio com essa roupagem de adicional da CSLL no Brasil, né? Então, o adicional da CSLL é aquele tributo que supostamente vai complementar, né? Por isso falar em top-up tax, complementar um lucro teoricamente subtributado, leia-se como tributação efetiva mínima inferior a 15%, para que chegue nesse patamar de 15%. A vigência dessas regras, né, a MP diz que essas regras têm vigência a partir de 2025, com um efeito concreto de efetivo recolhimento só em 2026, né? Então, pela MP, você teria a regra vigente em 25, a apuração sendo feita em 26 e o recolhimento, se houver, acontecendo até o sétimo mês do ano calendário, né, posterior. Então, em tese, as empresas, se essa regra for aprovada, terão aí um desembolso, se tiverem, se apurarem adicional do CSLL lá no segundo semestre de 2026. Tá? Agora, tem duas ponderações importantes aqui, que é o seguinte: primeiro, a regra foi instituída por medida provisória, ela precisa ser aprovada pelo Congresso. Significa dizer que, na prática, a gente provavelmente vai ter aí um período de 60 dias prorrogável, a gente tem recesso no meio do caminho. E outra questão que é fundamental aqui, né? Nós temos um tributo sendo instituído, né? Então, ele obviamente precisa observar o princípio da noventena, no caso da CSLL. Então, veja, se no melhor cenário a gente conseguisse aprovar em novembro, né, isso não vai acontecer definitivamente, é praticamente impossível. Ainda assim, a gente conseguiria ter vigência só lá em fevereiro, né, e daí para frente. Então, o cenário mais provável é que a gente não tenha vigência de um ano completo em 25, né, se eu não tiver uma aprovação célere dessa medida provisória, se é que ela vai ser aprovada, né? Para fechar aqui esse panorama geral da regra, é válido mencionar o seguinte: quem quer se debruçar sobre a medida provisória e a ação normativa vai ter que necessariamente passar por esses relatórios que a OCDE preparou. A OCDE, desde 21, né, como a Ana vinha comentando, vem tratando desse tema no contexto do Pillar 2. Existem uma série de relatórios que
orientam os fiscos, né? A gente está falando de uma regra coordenada, de uma aplicação coordenada, então existem ali orientações muito detalhadas sobre como criar esse tipo de regra, né? No caso aqui do QDMTT, né? Que enfim, é a característica dessa regra. Você tem exemplos numéricos, exemplos com gráficos, você tem proposta de como vai ser introduzida a legislação. Então, ah, a gente, quando vai ler a instrução normativa e a medida provisória, às vezes fica um pouco perdido, mas ali nos relatórios da OCDE, até deixei o link aqui, você vai ter um guia mais aprofundado, né? Aliás, os conceitos que às vezes nos parecem estranhos na medida provisória, muitas vezes são estranhos porque são traduções daquilo que foi proposto pela OCDE, né? A primeira questão que talvez chama a atenção quando a gente vai ler a medida provisória é justamente esses conceitos novos, né? E existe uma questão aqui que é super importante, que é a seguinte: esses conceitos, a própria MP diz isso, eles são autônomos em relação às definições que a gente tem na lei brasileira, né? A medida provisória vai falar de lucro, vai falar de tributos abrangidos, enfim, alguns conceitos que eu vou passar aqui, mas esses conceitos só valem para fins do cálculo do adicional da CSLL, né? Eu não vou necessariamente me vincular a um conceito já existente na lei tributária brasileira ou impor um conceito novo, né? Muitos desses conceitos que estão definidos ali, eles vão ter um âmbito de aplicação voltado para o cálculo, especificamente para o cálculo do adicional da CSLL, tá? Então, aqui eu vou passar, antes de entrar num exemplo propriamente dito, né, de como é que funciona a mecânica de cálculo, eu vou passar por alguns conceitos que a gente vai ter que ter familiaridade aí ao longo do tempo com a regra. Então, primeiro é o conceito de lucro líquido Globe, né? O lucro líquido Globe é a soma dos resultados contábeis apurados em demonstração financeira individual de cada entidade no Brasil, né? Com alguns ajustes, tá? Então, aí, aqui já tem um conceito que para a gente é interessante novo no Brasil, que é o cálculo do adicional da CSLL, ele não vai ser feito por entidade, ele vai ser feito de forma agrupada pelos resultados das várias entidades. Que se for o caso, né, se eu tiver várias entidades, várias empresas no Brasil que pertençam ao grupo multinacional que estejam no escopo da regra, eu vou ter que fazer um cálculo consolidado. Eu acho que é a primeira vez que a gente efetivamente, né, de forma concreta, tem esse tipo de proposição de fazer um cálculo de tributo de forma consolidada, ou seja, eu não vou analisar isoladamente o resultado de uma empresa, eu vou somar os resultados das várias entidades que estiverem localizadas no Brasil. A partida, né, a base de cálculo desse lucro líquido Globo é o resultado contábil, né, por Brazilian GAAP, e aí vou ter uma série de ajustes, né, isso começa a trazer mais complexidade para a regra. Ajustes, por exemplo, para excluir dividendos recebidos, para evitar uma duplicação, né, de resultados, ajustes para fazer com que esse balanço reflita o padrão arm's length, se você tiver transações entre as entidades brasileiras e empresas ligadas no exterior. Então, esse balanço tem que ser ajustado para refletir padrão arm's length. Se eu tenho uma transação que sofreu um ajuste na apuração, mas não se refletiu na contabilidade, eu tenho que fazer esse ajuste. AVJs, eu tenho que estornar o efeito de AVJs e assim por diante, só para citar alguns exemplos aqui. Então, essa ideia de lucro líquido globo é mais ou menos como se fosse um lucro real global das entidades brasileiras, tá? Mal comparando aqui para fazer uma analogia. Outro conceito que é importante, os tributos abrangidos. A gente aqui está falando essencialmente de tributação sobre a renda, então dá para se pensar aí na própria despesa de imposto de renda e da CSLL, mas o conceito é mais amplo e mais complexo, né? Ele vai abranger, como ponto de partida, as despesas tributárias que estão refletidas na demonstração financeira, a despesa corrente do imposto de renda, mas não só a corrente, a despesa diferida também. Então, os efeitos de adições e exclusões temporárias, que são refletidos em ativo diferido, passivo diferido, também estão abrangidos por esse conceito né, de tributos abrangidos. E aqui também a gente tem uma série de ajustes. Por exemplo, a própria despesa do adicional de CSLL, quando houver, tem que ser excluída. Se eu tiver lucros que eu excluir
da base do lucro líquido Globo, eu também ajusto aqui no tributo abrangido e assim por diante. Existe uma série de ajustes que são feitos para chegar nesse conceito. Outra definição importante que a gente vai ver depois no cálculo é essa ideia de lucro baseado na substância. Vejam, a ideia do adicional da CSLL é tentar tributar uma parcela de lucro que foi supostamente subtributada no Brasil, né? Esse é o conceito geral. E aí a regra vem com uma espécie de abatimento para dizer o seguinte: olha, se você tem um lucro subtributado, mas você tem uma atividade que é intensiva em uso de mão de obra, né, e que se você tem ativos tangíveis, né, eu vou permitir que você faça um abatimento, uma dedução, uma redução desse lucro subtributado a partir de um percentual desses gastos, né, de folha e ativos tangíveis. Então, esse é mais ou menos o conceito, né? Pô, a empresa tem incentivo fiscal, mas pô, ela tem uma estrutura associada, ativo imobilizado, folha, né? Funcionários e assim por diante. No exemplo que eu vou dar, isso vai ficar mais claro, esse conceito vai ficar mais claro, mas o fato é, permite-se que eu faça um abatimento a partir dessa ideia de lucro que tenha substância, né? E isso é feito a partir desse percentual sobre o ativo ou sobre o custo, né? A partir de uma presunção. Outro conceito novo, o próprio percentual desse tributo, do adicional de CSLL, ele não vem pré-definido, né? Acho que a Renata vai comentar depois. A gente está falando de um tributo novo que não tem uma alíquota definida. A alíquota pode ser 1, pode ser 5, pode ser 12. A alíquota do adicional de CSLL vai depender da diferença entre 15%, que é o parâmetro mínimo, e a alíquota efetiva das entidades combinadas, né? Então, esse é um conceito também que gera alguma estranheza, né? Pô, a gente está acostumado a ver ali a faturadora, a base de cálculo, a alíquota. Aqui a gente não tem uma alíquota pré-definida, né? Muito bem, então vamos passar por um exemplo de cálculo. Aqui, o que eu vou contar para vocês é um cálculo simplificado, né? A gente tem uma série de definições na MP e na IN que envolvem fundos de investimento, quando você tem várias entidades na mesma jurisdição, no Brasil, há uma complexidade e a medida provisória procura capturar todas as variáveis possíveis em termos de estruturação de grupos, né? Mas vamos imaginar, por suposição, para simplificar aqui a nossa explicação, uma situação singela em que eu tenho uma empresa brasileira que é parte de um grupo multinacional, que está dentro do escopo da regra. Então, como é que eu vou fazer o cálculo do adicional da CSLL? É isso que eu vou mostrar aqui nesse exemplo. Então, o ponto de partida é definir a alíquota efetiva dessa entidade, né? E para fazer isso, eu tenho que fazer uma conta simples, que é dividir o montante de tributos abrangidos, né? Vamos imaginar, para facilitar, a despesa corrente e diferida de RPJ e CSLL pelo lucro líquido Globo, pelo lucro real, entre aspas, dessa entidade, né, para chegar na alíquota efetiva. Aqueles que trabalham de forma mais próxima aí no cálculo nas apurações de imposto de renda, tem essa noção bastante clara, né? A alíquota nominal é uma coisa, a alíquota efetiva é outra. A alíquota nominal no Brasil do imposto de renda é 34, a alíquota efetiva segundo dados da Receita Federal, no Brasil, ela é em torno de 20%, pode ser menos, pode ser mais, enfim, depende da situação concreta, da despesa concreta, efetiva que a empresa tem de imposto de renda e contribuição social. Eu cito aqui alguns exemplos que vão efetivamente impactar essa alíquota efetiva. A gente tem uma série de benefícios no Brasil. Empresa no lucro presumido. A gente tem benefícios, por exemplo, de amortização de ágio, lei do bem, uma série de incentivos no âmbito federal, Sudan, Sudene, PERSE, né? Você tem empresas que eventualmente estão pagando menos imposto de renda em função de medidas judiciais e assim por diante. Então, a JCP é um caso que não está exemplificado aqui, mas que também impacta isso. Existem vários fatores que podem fazer com que a alíquota efetiva de imposto de renda de uma empresa seja diferente da alíquota nominal, né? Então, a ideia é, a partir do momento em que eu defino essa alíquota efetiva, partindo da premissa que ela é inferior a 15%, então eu vou definir o percentual do adicional da CSLL.
Eu vou definir a alíquota desse tributo novo, né? A alíquota desse tributo novo vai ser a diferença entre 15% e a minha alíquota efetiva, tá? E aí, como é que eu calculo o adicional? Eu vou aplicar esse percentual que eu cheguei sobre os chamados lucros excedentes. O que que são os lucros excedentes? Os lucros excedentes são o lucro líquido Globo, aquele lucro real que eu falei, né? Menos a parcela da exclusão de lucro baseada na substância. Então, se eu tenho uma atividade concreta, né, uma atividade, eu tenho mão de obra, se eu tenho ativo mobilizado e assim por diante, e estando nessa situação de ter uma alíquota efetiva menor do que 15, eu tenho a prerrogativa de fazer essa dedução. E como é que eu faço isso? A AMP diz o seguinte, olha, você vai aplicar um percentual sobre o seu custo de folha e sobre o seu custo de tangíveis, ativos tangíveis, tá? Esses percentuais começam na faixa de 9,6% para custo de folha e 7,6% para ativos tangíveis e vai diminuindo até chegar a um percentual de 5% a partir de 2033. Então, a ideia é, eu vou dar para você, contribuinte, uma prerrogativa de fazer esse abatimento. Inicialmente por um percentual maior, depois isso vai diminuindo. Ou seja, a ideia é eu tenho que criar uma estrutura que force as empresas ou leve as empresas a terem uma alíquota efetiva acima de 15, né? Essa é mais ou menos essa a ideia de você ter um abatimento que começa maior e vai decrescendo. Mas o fato é, esse abatimento pode, obviamente, ter um impacto relevante ou eventualmente até zerar aquilo que seria o seu lucro excedente, né? Mas o fato é, tendo esse abatimento, eu chego então à base que é o lucro excedente, sobre ela eu aplico a minha alíquota do adicional do CSLL. A alíquota do adicional do CSLL, então, é o percentual vezes os lucros excedentes. Para deixar mais claro o que eu expliquei em termos numéricos, né? Vamos imaginar por suposição que eu tenha uma empresa com lucro líquido Globe de 100 unidades monetárias, os tributos abrangidos eu tenho a 10, então eu vou ter essencialmente uma alíquota efetiva de 10% dessa entidade, né, no Brasil. E aí, qual que vai ser minha alíquota do adicional do CSLL? 5%, né? A minha alíquota efetiva é 10, o mínimo é 15, então a diferença é 5%. Vamos imaginar por suposição que essa empresa pode fazer uma exclusão de lucro baseada na substância de 20, ou seja, eu vou ter um lucro excedente de 80, né? A diferença entre o meu lucro líquido Globo menos aquele abatimento, aquela prerrogativa que a lei me dá. Então, o lucro excedente é 80, e aí eu chego finalmente no que seria o meu adicional do CSLL, no meu exemplo aqui, 4. 5% vezes o lucro excedente, tá? Essa é uma visão geral, um exemplo simplificado de como é que é o cálculo. Como eu disse, quando a gente vê um tributo novo, a gente está acostumado a ver faturador, base de cálculo, alíquota. No caso do adicional do CSLL, vai ser toda essa figura aqui, todo esse cálculo que eu tentei colocar de uma forma bastante simplificada para vocês. Para fechar, esse é o meu último slide, algumas questões práticas, né, para a gente ter em mente. Primeiro, as empresas provavelmente vão ter uma obrigação acessória associada a esse adicional da CSLL. Eu estou chamando aqui de ECF Globe. Eu não sei se a Receita Federal vai incorporar isso à própria ECF ou vai criar uma obrigação nova, mas o fato é, isso vai gerar um trabalho adicional bastante relevante para as empresas, né? Tudo bem, alguns grupos multinacionais já lidam com isso facilita um pouco, né? A gente já tem, por exemplo, informações sobre faturamento por conta do Country by Country Report, mas o fato é, provavelmente a MP e a IN dizem que a empresa tem que prestar uma série de informações, então isso provavelmente vai gerar um nível de tax compliance maior aí para as empresas, né? Outra questão importante, se eu não cumprir a regra, né? Se eu não prestar as informações, eu tenho, obviamente, as penalidades, né? Tipicamente, seguindo a linha do que a Receita Federal adota aí para a entrega de obrigações acessórias. Então,
multas, 0,2% da receita do ano da entidade, por mês de atraso, com limite de 10% do total ou 10 milhões. Então, ou seja, eu posso ter até 10 milhões de multa associado à não prestação de informações, né? E também eu posso ter multa por erro ou omissão na prestação das informações, 5% sobre o valor emitido ou incorreto, você vai no mínimo de 20 mil, tá? Outra questão de caráter prático. Se a empresa não observa a regra, né? Não vou fazer nada, não vou cumprir não vou fazer nenhum cálculo, né? Qual a consequência prática disso? Primeiro, você tem aquilo que é a preocupação primária da Receita Federal, né, do governo, no sentido de que o lucro subtributado da entidade brasileira pode ser capturado pela controladora, tá? E eu usei a palavra risco aqui, risco de tributação dos lucros excedentes no país do controlador. Por que risco? Porque eu não sei se o país do controlador adotou uma regra Globo, né? Então, aquela ideia do governo de que eu vou criar essa tributação mínima porque eu não quero exportar receita tributária, né? Eu não quero financiar a construção de hospitais na França, na Espanha. É uma meia-verdade, porque eu não sei se o controlador adotou uma regra no padrão Pillar 2, né? Então, nessa situação, se não tiver adotado, aí sim eu tenho um aumento de carga tributária, basicamente. O Brasil está capturando uma tributação que não estaria capturando, né? Então, esse é um aspecto prático. Agora, por outro lado, como a própria OCDE tem divulgado, nós temos efetivamente uma abrangência crescente da adoção dessas regras pelos países, né? Então, segundo a OCDE, a gente já tem regras similares, regras que permitem capturar os lucros subtributados em quase 40 países, né? E mais 20 em vias de implementação. Então, segundo a OCDE, a gente teria os grupos multinacionais que estariam no escopo, as regras já teriam atingindo aproximadamente 60% deles em 2024 e em 2025 até 90% dos grupos dos lucros subtributados no mundo, né? No Brasil, quando a Receita Federal e o Ministério da Fazenda apresentaram essas normas, falou-se, né, a partir de dados da SF de 2022, que a gente teria aproximadamente 8.700 grupos multinacionais atuando no Brasil que estariam potencialmente sujeitos ao adicional da CSLL, mas que, refinando um pouco esse dado, apenas aproximadamente 1.960 desses grupos teriam um nível de subtributação que potencialmente levaria à necessidade de recolher o adicional da CSLL, tá? Então, aqui, só para dar esse panorama, e eu passo a palavra para o Erlan, que ele vai também contar um pouquinho sobre questões mais específicas da medida provisória. Vai lá, Erlan. Obrigado, Ricardo. Agradecer também todos os colegas que estão hoje aqui participando do webinar e agradecer também a Ana por ter aceitado o nosso convite para falar um pouco sobre, enfim, sobre esse panorama geral da regra. Acho que coube a mim aqui falar um pouquinho sobre os aspectos mais práticos de aplicação da lei, né? Acho que como o Ricardo bem colocou, nós temos uma regra inspirada no Pilar 2, bebendo muito da fonte do que a OCDE trabalhou ao longo desses anos, em que há uma complementariedade do imposto, né, através desse adicional de CSLL, para que se observe uma tributação mínima de lucros no Brasil. É claro que toda vez que nós temos uma aplicação de uma regra que é extremamente complexa, como é essa, ou regras de preço de transferência, a gente também precisa cuidar que algumas exceções sejam criadas, né? Para quê? Para que situações que não são exatamente o escopo da lei ou que fogem do escopo da lei não sejam atingidos pela regra. E é um pouco o que tratam as regras de safe harbor que estão previstas na IN 2228, né? Que assim como na regra de preço de transferência, vamos dizer assim, são situações em que a regra em tese seria aplicável, mas há uma dispensa de elaboração de cálculos e etc., por critérios distintos, né? Então,
A IN previu três hipóteses de safe harbor. O primeiro é um teste de minimis, ou seja, um teste em que cada uma das entidades é testada individualmente, e se ela não for representativamente relevante em termos de receita ou de lucros, ela pode ser excluída da apuração do Globo, né? Então, quais foram os critérios adotados pela regra brasileira para aplicação do de minimis teste? Se a receita total daquela empresa ela for inferior a 10 milhões de euros, ou se o lucro antes do IR for inferior a 1 milhão de euros, e aí temos as taxas de conversão previstas na IN, há todo um regulamento específico para conversão desses valores que são expressos em euros, o contribuinte estaria dispensado do pagamento do adicional de CSLL no Brasil. Então, essa é uma primeira regra de exclusão. O segundo safe harbor é o que a gente chama de teste de alíquota efetiva simplificada, né? Como é que funcionaria isso? E aqui, como o Ricardo bem colocou, né, toda apuração do Globo ela tem ajustes, você tem um lucro real Globo para fins de determinação da base de cálculo, mas aqui é um teste extremamente simplificado, que consiste no seguinte: é pegar o lucro antes do cômputo do IR, que foi reportado nas declarações de CBCR, né, do Country by Country Reporting, e aqui não cabe nenhum ajuste, né? Ou seja, a informação seca que está no CBCR. Calcula-se a alíquota efetiva com base nos impostos ah, abrangidos, apurados na demonstração financeira daquela entidade. Se a alíquota efetiva, essa alíquota efetiva simplificada, ela não passar um determinado limite, também o contribuinte estaria dispensado do pagamento adicional da CSLL. E essa alíquota de ITR simplificado seria de 15% para 2000, 15 a 17% em 2025 e 17% para 2026. Então, também é uma forma de dispensa do cálculo mais robusto, vamos dizer assim, e demonstrado pelo Ricardo no slide anterior. Uma terceira regra de Safe Harbor é a regra do chamado teste de exclusão dos lucros de rotina. Então, Ricardo comentou ali que nós temos direito, o contribuinte teria direito a uma exclusão baseada na substância, né, com alíquotas variáveis ao longo dos anos. Caso o lucro do grupo antes do imposto de renda seja igual ou inferior ao montante dessa exclusão do lucro com base na substância, também o contribuinte fica dispensado ao recolhimento adicional do CSLL. Ou seja, naquelas situações em que a substância é tão grande a ponto de absorver uma boa parte do lucro apurado na jurisdição, também o pagamento do adicional de CSLL estaria dispensado. Acho que a gente pode passar para o próximo slide para falar um pouco também sobre alguns temas específicos relativos a empresas brasileiras, né? Um primeiro item, por exemplo, que acho que nós nos deparamos aqui após essa análise, como o Ricardo colocou aí, dessa regra super extensa e com diversas enfim, definições baseadas em regra OCDE, é que a regra ela não trata de algumas situações específicas brasileiras, né? A primeira delas que a gente se questionou aqui em relação às deduções de ágio, né? Então, o Brasil ele tem regras que, quando são comparáveis a outras jurisdições, são regras, vamos chamar assim, extravagantes de dedução de alguns benefícios, né? Então, o ágio apurado na aquisição de uma empresa, ele pode ser amortizado fiscalmente e gerar um benefício fiscal no Brasil, assim como a mais-valia reconhecida em ativos fixos, intangíveis, tangíveis. Então, essa regra de dedução de ágios e mais-valias,
acaba influenciando na determinação da alíquota efetiva de uma entidade brasileira, mas ela não, ela jogaria para baixo a alíquota efetiva e poderia causar uma necessidade de recolhimento adicional de CSLL no Brasil. E em relação a isso, acho que um ponto interessante trazido pela lei e pela IN é que essas deduções temporárias, elas, elas poderiam ser computadas no cálculo dos tributos abrangidos, né? Então, quando o Ricardo colocou ali que na apuração da alíquota efetiva você precisa computar todos os tributos, que são efetivamente já um conceito amplo de tributo, né? Não é só o que você paga no DARF, mas também o que vem pago de outras formas. Nos parece aqui que a dedução de ágio, por ser uma dedução que, ainda que ela tenha um caráter de permanente, ela tem, na verdade, esse caráter temporário, né? Porque eu estou tomando uma espécie de uma doação, de uma dedução, perdão, antecipada. Ela poderia entrar nesse cômputo dos tributos abrangidos, né? E diminuir ali, aumentar, desculpe, a alíquota efetiva e gerar não gerando o recolhimento adicional do CSLL. Então, não é um ponto que está extremamente claro na legislação, mas nos parece que é um caminho interessante aqui de interpretação. Uma segunda questão bastante importante são os juros sobre capital próprio, né? Então, a gente sabe que um grande componente, além de todos os incentivos fiscais brasileiros, para a redução de alíquota efetiva o pagamento de JCP. E o pagamento de JCP, ele também tem uma característica que ele é geralmente imputado à conta de lucros acumulados, como autoriza a lei das SAs, ou seja, ele é uma dedução fiscal que afeta e diminui a alíquota efetiva quando a gente considera que aquela despesa ela não foi devidamente computada na apuração do lucro contábil da entidade, né? Então, para o JCP, acho que também existe um outro caminho aqui que, apesar de a alíquota efetiva ser diminuída pelo pagamento ou deliberação do JCP, o JCP, quando distribuído ou quando creditado, ele tem a incidência de imposto de renda na fonte, né? Então, seja quando pago para um acionista brasileiro ou pago para um acionista estrangeiro. E esse imposto de renda na fonte pago sobre o JCP, ele entra no cômputo de tributos abrangidos, mencionado pelo Ricardo no slide anterior. Então, ainda que distorça, né, o percentual da alíquota efetiva bruto, vamos chamar assim, né, você tem sempre esse ajuste dos demais tributos pagos por esse conceito amplo, né, do que é considerado tributo abrangido, que ajustaria, vamos dizer assim, a alíquota efetiva para cima. Então, não quer dizer necessariamente que o pagamento do JCP vai causar o pagamento do adicional do CSLL, mas que essa conta precisa ser cotejada juntamente com o imposto de renda na fonte que é pago na remessa, para a gente chegar a uma conclusão se de fato há uma diferença de imposto no Brasil ou não. Um ponto, sim, preocupante são os incentivos fiscais. Então, nós temos muitos incentivos fiscais federais, os incentivos os principais, né, de Sudan e Sudene, através de apuração de lucro da exploração. Temos os incentivos de ProUni, PERSE. E essas entidades, né, se nós considerarmos ali a alíquota efetiva, elas estariam sujeitas, sim, à regra de complemento do imposto aqui no Brasil. Inclusive, uma discussão acadêmica em relação ao assunto, quando se começou a cogitar a aplicação das regras Globe ou não, que é o quanto os países onde as atividades são efetivamente exercidas, eles perderiam capacidade de atração de novos investidores porque o incentivo, de uma certa forma, que ele concede, ele é anulado, né? Seja por essa mecânica de top-up tax, que foi adotada pelo Brasil,
quanto à adoção eventualmente de uma outra regra, que é a regra de Income Inclusion Rule, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é uma regra em que você tributa, na verdade, o lucro no país do controlador, né? Então, há uma discussão muito grande em relação à potencial perda da capacidade de atração dos países por concessão de incentivos fiscais. Em teoria, esses incentivos eles sim afetariam a alíquota efetiva. Uma forma de atenuar isso é a forma prevista no artigo 36 da própria IN, que ele autoriza esses incentivos a serem convertidos em créditos financeiros reembolsáveis, né? Então, a MP ela dá essa autorização para o governo brasileiro converter esses incentivos em incentivos efetivamente financeiros, né? Como hoje é a subvenção para investimento ali no contexto da Lei 14.789, ou as leis de incentivo de informática, e isso afetaria e jogaria um pouco para cima a alíquota efetiva, talvez impedindo um recolhimento tão grande do adicional do CSLL no Brasil, né? Um quarto aspecto que acho que o Ricardo tocou um pouquinho na introdução e que acho que convém explorar um pouquinho mais, é o fato de que, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal para a CSLL, nós podemos ter uma questão específica em 2025, que é a entrada em vigor efetiva da lei, né, do ponto de vista prático, só por não pelo período fiscal inteiro de 12 meses, mas só por um determinado período mais curto, ali entre 9 a 10 meses. E isso, ainda que corrija essa distorção, né, que o Brasil quer evitar, e capturando as receitas tributáveis aqui no Brasil, ele pode gerar um problema para a entidade no nível global. Por quê? Porque as apurações de Globo, elas levam em consideração períodos de 12 meses, né? E, ao considerar períodos de 12 meses, não basta só o recolhimento aqui no Brasil, né? Então, quando um grupo multinacional fizer uma análise mais globalizada do pagamento dos impostos ao redor do mundo, a não observância desse prazo de 12 meses, né, de um descasamento, vamos chamar assim, né, do prazo de recolhimento em 2025 com os prazos padrão esperado pelo pagamento de impostos do tipo Globo, vamos chamar dessa forma. O Brasil ele pode o grupo multinacional ele pode chegar à conclusão que não foi pago o imposto mínimo global no Brasil, e esse imposto na verdade ser pago no país do controle, quase que aqui tendo uma bitributação, né? Mas além de ser tributado na jurisdição da subsidiária, ser tributado também na jurisdição do controlador. Então acho que essa é uma preocupação importante, né? Acho que até dada a complexidade do tema, seria até mais prudente, né, pensarmos numa adoção da regra a partir de 2026, mas a adoção antecipada em 2025 poderia causar essa distorção no recolhimento e na comparação desses pagamentos em nível global. Acho que pulando só para o próximo slide. Um outro tema, vou tocar aqui bem brevemente também. Vou falar de um aqui que está no slide, de um que me ocorreu hoje, um pouco antes aqui da nossa conversa, que afeta não só empresas, mas também pessoas físicas. Mas acho que uma grande preocupação é que a mecânica utilizada pelo Brasil de pagamento desse imposto complementar, né, localmente, ela é uma das metodologias previstas no Pilar 2, conforme bem explicado pela Ana aqui no começo. Existe uma outra metodologia de cálculo que é no país do controlador, ou seja, aqui afetando mais as entidades de capital brasileiro que têm subsidiárias no exterior. Há uma segunda regra que é a que a gente chama de Income Inclusion Rule. O que isso significa? Significa que na hipótese em que a subsidiária, né, o país da subsidiária não exerceu essa
prerrogativa de recolher, de cobrar o imposto, a complementariedade do imposto na sua jurisdição, o controlador tem o direito de incluir aquele lucro que não foi tributado e tributar na sua jurisdição. E, para fins brasileiros, isso causa uma preocupação, né? Porque acho que quem vive aqui a realidade de multinacionais brasileiras sabe que o Brasil tem uma regra de tributação de lucros no exterior que não é uma regra alinhada com padrões CFC, enfim, é uma regra de tributação universal, onde o lucro de qualquer subsidiária, independentemente da alíquota efetiva recolhida, é imputado no Brasil e tributado já a uma alíquota de 34%, quando a gente combina, né, o imposto de renda e a contribuição social. Então, essa regra, né, o Brasil não implementou por enquanto, mas caso ela venha a ser implementada, ela demandaria talvez uma reformulação das regras de tributação em bases universais brasileiras para aí sim alinhar ela com uma regra mais orientada em padrões de CFC, entre outras questões. Então, acho que é mais uma provocação aqui, não é uma questão de ordem prática em relação ao tema, mas que preocupa num eventual desenvolvimento do tema também para a inclusão das chamadas regras de Income Inclusion Rule. E um outro tema que talvez não é tanto, acho que o nosso público aqui hoje, mas que causa uma preocupação também do ponto de vista de política fiscal, entre outras coisas, são as chamadas, acho que todo mundo está na área fiscal aqui sabe bem que são as chamadas jabuticabas brasileiras, né? Então, na semana passada, circulou uma notícia de que o Brasil estaria pensando numa regra parecida com essa regra de tributação mínima global também para pessoas físicas que recebam renda acima de R$ 1 milhão e que sejam subtributados, né? Acho que é só importante trazer aqui que quando o OCDE pensou isso, quando o Brasil implementa uma regra orientada em padrões do OCDE, essa regra é totalmente pensada para pessoas jurídicas, ou seja, não há uma orientação para aplicação desse tipo de regra para pessoas físicas. Então, acho que é algo também que preocupa mais assim do ponto de vista de política fiscal e nem tanto, acho que aqui para o nosso público. Mas eu só queria tocar nesse tema bem rapidamente para contextualizar assim dentro de um panorama geral. Acho que o que eu tinha para falar é isso, passar a palavra para a Renata para dar algumas pinceladas finais e falar um pouco sobre questões mais de ordem conceitual e de discussões de constitucionalidade em relação ao tema. Obrigado a todos. Obrigada, Irlan. Obrigada, pessoal. Como a gente vê, é um tema bastante complexo e quem teve a oportunidade de se debruçar sobre as regras modelo do globo vê de uma maneira muito clara essa dificuldade de entender como funcionaria esse tributo, vou chamar de um novo tributo, tá? Para mim, é isso, não é um adicional da CSL, já vou chegar lá. Mas, assim, vê a dificuldade de se aplicar e suscita uma série de discussões, de questionamentos quanto à própria compatibilidade dessas regras com o nosso ordenamento jurídico brasileiro, com a Constituição brasileira. Eu, quando comecei a estudar, assim como a Ana também, para fins da minha tese, estudar sobre o Pilar 2, e justamente sobre a sua compatibilização com a nossa Constituição, aquilo já de cara levantou para mim uma série de dúvidas de como isso poderia funcionar, a não ser que a gente tivesse, de fato, uma emenda constitucional que viesse flexibilizar para esse novo tributo muitas das proteções que hoje nós temos na nossa Constituição, o que também é bastante discutível a viabilidade disso. E por que eu estou falando tudo isso? Deixa eu tentar tangibilizar todas essas questões. A primeira coisa que já me chama a atenção foi a escolha do governo brasileiro
de trazer essa regra como um adicional da CSL, né? Vamos entender que a regra brasileira, ela visa introduzir uma regra qualificada doméstica desse imposto complementar ou top-up tax, como a gente chama nas regras modelos da OCDE. E essa regra doméstica tem uma razão prática, porque ao calcular a alíquota efetiva de um país e ao determinar se eu tenho ou não que pagar esse adicional, se eu tenho ou não que pagar esse imposto mínimo global, inclusive em outra jurisdição, é considerado e é deduzido lá pelo país, no país da minha controladora, o que já foi pago a título de tributação mínima global doméstica no país da sua controlada. Então, se eu tenho uma controlada de um grupo multinacional que está dentro do escopo dessa regra, não é uma regra que se aplica a todos os grupos multinacionais, ela se aplica exclusivamente àqueles que têm uma renda bruta global de 750 milhões de euros ou maior. É uma regra que não se aplica a grupos puramente domésticos, então é fundamental que haja uma atuação em ao menos mais de uma jurisdição. Essa regra, ao ser aplicada, se eu tenho a controlada, por exemplo, do grupo Mercedes-Benz no Brasil, e essa controlada eventualmente tiver uma tributação mínima efetiva inferior a 15%, a sua controladora na Alemanha poderia estar tributando essa diferença. No entanto, se o Brasil tem uma tributação mínima doméstica, o valor que for pago a título de complemento aqui no nosso país será dedutível na Alemanha. E isso impedirá que essa tributação acabe ocorrendo na Alemanha. Essa é a razão pela qual o nosso governo saiu correndo, e aí a toque de caixa, como falou muito bem o Irlan, editou essas regras através da medida provisória. No entanto, a regra ela foi introduzida como um adicional da CSL. E para que fosse um adicional, como diz a palavra, ela teria de ser meramente um percentual de alíquota sobre a mesma base, mesmo contribuinte, enfim, com as mesmas características da CSE. Mas não é isso que a gente vê aqui. Primeiro ponto que chama atenção é que a regra se aplica às entidades constituintes de um grupo multinacional, ou seja, o escopo subjetivo dessa regra não está limitado a empresas brasileiras. O escopo subjetivo da regra se aplica a qualquer empresa constituinte do grupo multinacional que tenha auferido lucros tributados a uma alíquota efetiva inferior a 15%. Já me causa aqui estranheza esse primeiro ponto, porque eu estou identificando como contribuinte possivelmente uma pessoa jurídica estrangeira que auferiu lucros no exterior de uma atividade exercida fora do território brasileiro. Não estou vendo aqui um elemento de conexão que permita essa tributação extraterritorial. Nas nossas regras de TBU, né, ou nossas regras CFC, de Controlled Foreign Corporations, do direito brasileiro, só foi admitida a constitucionalidade dessa tributação porque o elemento de conexão era o controle dessas entidades por uma entidade no Brasil. Então, aqui já me causa estranheza esse primeiro aspecto. Aparentemente, a Receita tinha a intenção de abranger apenas empresas brasileiras, mas esse escopo não foi limitado às empresas brasileiras
no texto da medida provisória. Por outro lado, a base de cálculo desse suposto adicional é uma base de cálculo totalmente distinta da base de cálculo da CSL. Se nós formos olhar, né, para o imposto de renda, nós temos uma alíquota base de 15, nós temos um adicional de 10, mas esse adicional incide justamente sobre a mesma base. Aqui não. A base de cálculo desse adicional da CSL é, como o Ricardo explicou, o chamado lucro excessivo. E o lucro excessivo, por sua vez, ele parte do lucro contábil, sofre uma série de ajustes que são próprios das regras do Globo, e após esses ajustes, você tem uma dedução presumida com base na substância. E por que se tem essa dedução presumida com base na substância? E aí eu vou um pouco na fala da Ana Paula. Porque, na origem, as regras do Globo, elas surgem com base no plano de ação número 1 da OCDE, que visava atacar justamente a tributação da economia digital. E como o plano de ação número 1 deu em água, ele se desdobrou em 2 outros pilares. Um pilar 1, que é justamente a tributação específica das empresas que operam na economia digital, e o pilar 2, que é a tributação mínima global, que, muito embora na sua origem visassem apenas atacar essas empresas da economia digital, são empresas que exercem atividade de fácil deslocalização para territórios de baixa tributação, daí a grande preocupação internacional em atingir essas empresas, vamos falar aí Apple, Google e etc. e tal. Muito embora esse fosse o objetivo inicial, a regra não se limitou às empresas da economia digital. E a maneira de, entre aspas, trazer isso de novo para o trilho, ou criar novamente essa conexão, foi justamente estabelecendo essa dedução por substância, que justamente visa uma dedução presumida, mas que ela tem como foco os gastos com mão de obra e os gastos, ou não os gastos, os investimentos em ativos tangíveis que são utilizados na operação das empresas. Então, essas empresas que têm substância e que, presumidamente, são aquelas que não operam na economia digital, elas ganham essa exclusão de uma parcela do lucro, como se elas estivessem aqui ganhando um benefício, né, um crédito, que ela exclui uma parcela que presumivelmente seria o lucro atribuível ou imputável a essa atividade que tem substância econômica. O que restringiria ainda mais o escopo das regras, né, para que elas se focassem justamente em empresas que exercem atividade sem substância, o que geralmente está atrelado às empresas da economia digital. Bem, fato é que, olhando para a base de cálculo, tal como ela está posta nas regras, com um cálculo todo específico, com ajustes que são muito especiais ali da legislação do Globo, ajustes que são únicos e diferentes dos que nós temos para a CSL, com uma exclusão que é baseada em substância, um conceito que a gente sequer tem, né, aqui dentro do nosso direito, nós acabamos por ter uma base de cálculo completamente distinta, o que, para mim, já impede chamar esse tributo de um adicional. Eu tenho um contribuinte diferente, eu tenho uma base diferente, e quando eu vou determinar a alíquota, aí eu começo a ver outros problemas.
porque eu tenho uma alíquota que ela é deslizante. Ela vai depender do cálculo anual que eu vou fazer da minha tributação efetiva. Que essa tributação efetiva pode ser uma no ano 1, pode ser outra no ano 2. Vai depender justamente de quais os ajustes que efetivamente eu vou ter que fazer para o cálculo desse lucro excessivo, ajustes esses que podem levar a minha tributação efetiva para cima ou para baixo. Então, o Erlan deu aqui um exemplo, que foi as deduções de ágio. Eu dou outra, né? Vamos lá olhar para a subvenção para investimento. Eu tenho hoje um crédito fiscal que é uma devolução, digamos assim, de parte do meu imposto de renda. E esse crédito, se não for um crédito qualificado segundo as regras do Globo, ele vai reduzir a minha alíquota efetiva. Então, eu tenho uma série de deduções, e o Ricardo também colocava como exemplo outros benefícios fiscais da legislação brasileira que podem fazer com que essa alíquota efetiva fique abaixo dos 15%, e isso pode variar de um ano para o outro. E mais, variar de um contribuinte para o outro. Então, eu tenho um adicional cuja alíquota para o grupo multinacional A vai ser diferente do grupo multinacional B. E que do ano 1 pode variar para o ano 2. Isso tudo sem que haja alteração da legislação. Ou seja, anterioridade, não surpresa, nenhum desses princípios estará sendo observado. Me preocupa ainda o fato dessa medida provisória estar delegando uma série de definições, inclusive de deduções, de regras de apuração da base de cálculo, para a instrução normativa. Essa delegação, ela também é contrária ao que dispõe a nossa Constituição no artigo 146, e ela viola o princípio da legalidade. Não bastasse tudo isso, nós temos outras questões também importantes a serem endereçadas. A gente tem aqui uma medida provisória que, respeitando ou estando de acordo ali com as regras da OCDE, estabelece um piso de 750 milhões de euros de receita bruta do grupo multinacional por ano. Esse piso, não só o piso de valor, mas também o fato das regras atingirem apenas grupos multinacionais, cria um fator de descrime cuja justificativa não se encontra dentro da nossa Constituição. Eu estou discriminando empresas que eventualmente exerçam o mesmo tipo de atividade, que sejam concorrentes, mas uma pode recair dentro do escopo da regra Globo, se a receita bruta anual do grupo multinacional a que pertence for superior a 750 milhões de euros, enquanto outra empresa, por ser participante de um grupo puramente doméstico, ou por ser participante de um grupo multinacional cuja receita bruta anual é inferior a 750 milhões de euros, está fora das regras do Globo. E aí vem um pouco da explicação do porquê que essa regra foi introduzida no direito brasileiro como um adicional da CSL. Porque se nós formos olhar para a Constituição brasileira, o artigo 195, no seu parágrafo 9º, ele autoriza que eu tenha base de cálculo e alíquota diferenciada por porte de empresa, no caso das contribuições sociais. Acontece que aqui a gente não está falando de porte de empresa, gente. Nós estamos falando de um conceito novo, nós estamos falando, na verdade, de um piso de valor de receita bruta anual de grupo multinacional. Além de não existir um conceito de porte de grupo multinacional,
ele também não é relativo à empresa, e sim relativo ao grupo. Eu posso ter, por exemplo, uma empresa pertencente a esse grupo multinacional que seja tributada com base no regime do lucro presumido aqui no Brasil. E ainda assim ela estará dentro das regras Globo, apesar de não ser manifestamente uma empresa de grande porte, digamos assim, porque o grupo tem receita bruta anual superior a 750 milhões de euros. E aí, eu coloco uma outra questão. Nós temos uma moeda de curso forçado no Brasil, que é o real. E nós temos uma legislação que faz referência ao euro. Eu não posso nem contratar entre duas empresas brasileiras indexada à moeda estrangeira, mas eu tenho uma legislação que aplica, que tem como uma das regras definidoras do seu escopo de aplicação uma referência à moeda estrangeira, também não me soa bem. Outro questionamento que, para mim, também se coloca é a própria efetividade dessa medida. Como o Erlan aqui mencionou brevemente, nós temos no direito brasileiro regras de tributação da renda universal, né, que são as TBUs ou também chamadas regras CFC, que, diferentemente de outros países, o Brasil aplica a toda e qualquer controlada no exterior, independentemente dessas controladas estarem ou não em território de baixa tributação e, independentemente também delas terem rendas passivas ou ativas. Bem, essas regras que nós temos no direito brasileiro, elas determinam a tributação automática dos lucros da minha controlada estrangeira em 31 de dezembro de cada ano. E pelas regras do Globo, uma tributação CFC, ela só é computada posteriormente. Enfim, fato é que, se eu já estou tributando os lucros das minhas controladas estrangeiras a 34% no Brasil, provavelmente pouco interesse ou quase nenhuma aplicação terei em relação à tributação mínima global de controlada no exterior, segundo essas regras do adicional da CSL. Provavelmente, os lucros das minhas controladas estrangeiras já serão tributados pelas regras CFC a uma alíquota muito maior. É claro que, como as regras CFC, elas tributam o lucro que foi apurado no balanço da minha controlada estrangeira, isso é, segundo as regras do país da controlada, pode haver alguma distorção em função da apuração dos lucros dela, segundo a regra Globo. Mas isso já mostra que a possibilidade dessa tributação vir a ocorrer, no caso de controladas estrangeiras, se limita a situações bem específicas. Por outro lado, se eu for olhar para as empresas brasileiras, em geral, as empresas brasileiras, elas já são tributadas a uma alíquota efetiva superior a 15%. Ricardo vinha aqui dizendo que, na própria estimativa da Receita, a alíquota efetiva gira em torno de 20%. Se vocês forem fazer o cálculo, mesmo as empresas que se beneficiam da redução do imposto de renda nas áreas da Sudam e da Sudene, elas já seriam tributadas a uma alíquota efetiva superior a 15%. O que pode fazer a diferença é acumular os benefícios da Sudam e da Sudene com outros benefícios ou outras deduções, como, por exemplo, o ágio, que não estão lá previstas no Globo. E aí, nessa circunstância, essas empresas terem uma tributação efetiva abaixo. Mas, tirando essas situações, as regras do Globo atingiriam, sobretudo, empresas sobre o lucro presumido, no lucro presumido. E aí, o escopo de empresas tributadas com base no lucro presumido
que pertencem a grupos multinacionais, já fica bastante reduzido, e também, né, a própria receita, o lucro dessas empresas, digamos assim, não é em níveis tão relevantes. O que, de novo, traz para mim uma questão quanto a qual o verdadeiro interesse de implementar essas regras, qual a efetividade dessas regras em termos de arrecadação para o Brasil. Outro ponto que eu também não queria deixar de mencionar, quando a gente fala do cálculo da tributação efetiva, da alíquota efetiva, o Ricardo vinha aqui mencionando que, para fins desse cálculo, só podem ser considerados os tributos qualificados, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que, dentro das regras Globo, não é qualquer imposto que eu paguei num país que eu posso considerar o valor pago para fins do cálculo dessa alíquota efetiva. Ele tem que revestir determinadas características. Se não revestir, ele é excluído desse cálculo. Uma dessas características, por exemplo, né, um dos tributos que são excluídos, por exemplo, são aqueles incidentes sobre receita. E aí, no caso brasileiro, traz justamente a discussão com relação ao PIS e a COFINS, se poderia ou não ser considerado como um tributo qualificado para efeito do cálculo das regras da alíquota efetiva. Em princípio, pelos comentários ali da OCDE, você lendo como ele exclui tributos incidentes sobre receita, deveria se interpretar que o PIS e a COFINS não entram nesse cálculo. Mas, olhando em maior detalhe os comentários, os tributos incidentes sobre receita só não são assim considerados se não forem dedutíveis as despesas, né? Se eles não admitirem deduções, melhor dizendo. Como no caso do nosso PIS e COFINS não cumulativo, eu admito o desconto de crédito, entendo eu que o PIS e COFINS não cumulativo deveriam ser considerados para fins de cálculo da alíquota efetiva do Globo. E isso é um ponto importante em termos até de política fiscal, de ser levado pelas nossas autoridades em discussões com a própria OCDE para que o PIS e a COFINS sejam considerados como tributos abrangidos. Bem, eu acho que, chegado a esse ponto, que a gente conclui é que houve uma falta de amadurecimento por parte das nossas autoridades de todas essas regras e das diversas discussões que elas podem suscitar, o que fez com que, de maneira assodada, esse adicional da CSL viesse a ser introduzido por medida provisória. E muito me preocupa, né, o que aparentemente é uma ausência de compatibilidade com diversas dessas regras constitucionais. Acho que vai gerar ainda muita discussão, mas espero que nesse processo aí de aprovação da medida no Congresso Nacional, um amadurecimento dessas discussões leve também a um aperfeiçoamento do texto e, eventualmente, até a proposição de uma emenda constitucional que venha, ao menos, permitir de uma forma mais adequada a introdução dessa tributação, que, da forma como está, confesso para vocês que vejo muitos problemas pela frente. Ana, dito isso, eu vou passar a você para umas considerações finais. Obrigada, Renata. Em razão do tempo, eu vou pegar dois pontos importantes. Um foi da fala do Ricardo, assim, no quesito como é que a gente vai saber, ou qual é a preocupação das empresas quando a controladora ficar no exterior. Eu não sei se o país da controladora segue ou não segue o Pilar 2. Essa é a maior discussão, na minha opinião, em relação ao direito tributário internacional.
A troca de informações, elas vem crescendo, esse ponto é importante para fins não só de contabilização das empresas brasileiras, mas, de fato, para ver o que uma jurisdição pode fazer e a outra não. Então, Ricardo, sobre esse ponto, assim, é mais do que obrigatório agora o grupo econômico, o grupo das multinacionais, né, da holding, suas controladas, e até coligadas, que me perdoem quem tem a opinião distinta, saberem exatamente o que está acontecendo. Agora é uma obrigação. Eu não posso mais, entre muitas aspas, dizer eu não sei o que os outros países fazem. O Pilar 2 traz algo que eu até citei no livro, né? E que foi muito criticado aqui no Brasil. É a guerra fiscal. Só que agora é a guerra fiscal das jurisdições. Um vai ficar olhando com uma lupa o que acontece no outro território para ele poder aumentar a sua, eu não diria nem a capacidade arrecadatória, mas de fato o dinheiro que vai vir de outras jurisdições advindas do Pilar 2. Pegando agora também a fala da Renata e do Erwan, TBU, para mim, tem que mudar 100%. Eu não vejo efeitos do Pilar 2 no Brasil por conta de lucros no exterior e como é a nossa legislação, né? A 12973. A decisão bem antiga do STF, ela não expurgou a norma brasileira, ou seja, eu tenho uma norma que não foi considerada inconstitucional. E como bem a Renata falou, lucro gerado lá fora, e aí, gente, eu só estou pegando a visão da controladora, tá? Quando a controladora ficar no Brasil. Então, o lucro oferido no exterior, eu já trago para cá a uma alíquota de 34%. Ana, mas você tem que ver os ajustes, de repente essa alíquota não é 34%. Ok, concordo. Mas eu já tenho uma legislação brasileira muito ampla e que já foi decidido pelo STF que ela é válida. Mas aí a gente pega a decisão do STJ, que fala o quê? A prevalência das convenções, ou seja, dos tratados celebrados pelos países, para evitar a dupla não tributação, né? Então, se eu tenho uma discussão judicial individual e uma decisão favorável ao contribuinte, eu estou afastando o poder do Brasil de tributar. Então, de repente, eu não tenho uma tributação alta ou sequer tenho uma tributação no Brasil. Nesse caso, eu acho que o Pilar 2 talvez possa ter um efeito. E efeito sempre vendo a alíquota efetiva. E, por fim, que aí eu acho que se a gente fosse falar de TBU, a gente ficaria aqui muito mais tempo, mas pegando também esse excelente gancho que a Renata trouxe, né? Por que uma MP? Por que não... E por que a CSL, né? Olha, para a CSL, o que eu tenho é que vale uma MP, ainda que tenha que ser convertida até o final do ano em lei, e aí vamos ver como o Congresso vai trabalhar, mas, de fato, na minha visão, a CSL foi escolhida por dois motivos. Primeiro, porque as alterações são, de fato, aplicadas após 90 dias da MP, e no IRPJ é no ano seguinte. Ok, vamos esperar a conversão, mas se eu já lançar agora, de repente eu já tenho um acréscimo aí da CSL. Então, enquanto que uma MP já pegaria a CSL, o IRPJ não. Então, assim, eu sei que eu tenho todo esse espaço para uma validação ou para uma convalidação, mas, de fato, a CSL, além disso, ela é só da União. A União, gente, independente do viés nosso, nós estamos hoje num governo que está taxando muita coisa. Não vou dizer tudo, mas está taxando muita coisa. A CSL vai para o bolso da União. E a RPJ, eu tenho toda a discussão, vamos repartir aqui estados e municípios, eu quero aumentar o meu bolso. Vamos lançar logo a CSL. Vamos lançar logo uma MP para aumentar, talvez, a minha arrecadação. Então, assim, e aí o segundo motivo, talvez, da CSL ter vindo e não do IRPJ, é a discussão antiga, que também está destacada no livro, tá, pessoal? A aplicação do tratado para o IRPJ é sem dúvida. Eu vou tirar a capacidade ou o poder tributário do Brasil, porque eu tenho tratado que
não possibilita ou exime a possibilidade do Brasil de tributar. Mas a CSL ainda tem toda aquela discussão. Eu não tenho CSL lá fora. Então, o tratado não está pegando esse escopo, não está pegando esse tipo de tributação. Então, de repente, talvez a saída do governo para não haver já uma discussão intensa sobre o afastamento dos tratados possa ter vindo por essa linha. Então, eu acho que foi o Erlan, não sei se foi o Ricardo, que falou da jabuticaba brasileira. O Brasil, de fato, pegou o Pilar 2 e já quis inovar, mas eu acho que ainda faltava, e na minha humildade, eu acho que ainda faltava muito para um amadurecimento, para a legislação já vir mais redonda e talvez os contribuintes não pudessem, talvez, ter fôlego para brigar na forma. Porque a substância, eu acho que sempre vai acontecer isso, porque a gente tem um contencioso brasileiro na alma, infelizmente, por causa dessa dicotomia de relação entre contribuintes e fisco. Então, a substância, a gente sempre vai criticar. Mas a forma, talvez se tivesse sido elaborado um texto um pouquinho mais longo, poderia dar mais robustez para essa arrecadação que vai vir aí, ou não, né, da CSL via MP. Então, assim, eu fico também à disposição, eu vi que saíram algumas perguntas aqui no chat, quem quiser também me mandar por e-mail, eu faço questão também de responder, obviamente, sobre o meu olhar, né, não é na certeza de que está certo, e agradeço demais aqui a Renata, ao Erlan e ao Ricardo por esse convite. Oi, Ana, acho que com isso a gente pode, então, interromper a apresentação e pedir a todos que estão aqui com a gente, que, se tiverem dúvidas, se quiserem compartilhar mais algum comentário, que nos enviem, podem aí acessar nos nossos e-mails e qualquer comentário também para a Ana Paula, a gente encaminha para ela lá na Eletrobras. Tá bom, Ana? Bom dia a todos. E Tchau, obrigada pela gente. Obrigado. participação. Pessoal, Abraço a obrigado. todos. Tchau, tchau.